Fala aí, minhas crianças, bom dia. Cara, vocês estão bem? Sério, eu sinto muita falta de parar e poder conversar, assim, enfim, saber das coisas. Acho que essa distância tá complicado, entendeu? Mas, porra, como eu sempre digo, cara, fica em casa, só se realmente não tiver jeito, tá bom? Então, bora começar. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a somar e subtrair matrizes. Vocês vão ver que é a coisa mais tranquila do mundo. É chato no início, mas eu acho que depois que a gente pega o jeito, a coisa vai de boa, tá bom? Quais são as condições para que a gente possa somar ou subtrair matrizes? A primeira delas, as matrizes elas precisam ter a mesma ordem, ou seja, ter o mesmo número de linhas e colunas. Ponto. E com isso satisfeito, basta a gente somar ou subtrair os elementos correspondentes. Então dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu coloquei, nessa imagem aqui. Repare que eu tenho duas matrizes quadradas de ordem 3. Tá vendo? A matriz A e a matriz B. Como é que a gente calcula a matriz C, que é a soma das matrizes A e B? Reparem que basta a gente pegar, olhem aí as setinhas, e somar. Então, pessoal, aqui nesse primeiro exemplo, foram dadas três matrizes, A, B e C, e aí está sendo pedido aí para fazer algumas operações com elas. Tá? Então, com calma, como eu falei, está tudo aí com cor diferente para ver se diminui a probabilidade de erro. Tá? Então, olha só, no item A, ele está pedindo para somar as matrizes A e B. Então, não façam isso direto, por favor. Ó, reparem o que eu fiz. Eu peguei a matriz A, coloquei aqui, mais a matriz B. Tranquilo? E aí, galera, basta a gente pegar e somar os elementos correspondentes. Ou seja, tá vendo aqui, ó, o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A, que é menos 3, eu tenho que somar com o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz B, que é 2. Ou seja, isso que aparece aqui em azul é o elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz A mais B. Ou seja, eu tenho menos 3 mais 2, menos 1. Continuando, aqui que está em vermelho,
Prosseguindo aí, né, com as mesmas matrizes, olha só, no item D, observe que eu tenho uma expressão A menos B mais C, mas ainda tem que calcular a transposta dela no final, tá ok? Então, primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses, depois a gente calcula a transposta, tá claro? Então, ó, escrevi a matriz A menos a matriz B mais a matriz C. Aqui basta fazer as operações, né, na ordem que elas aparecem. Então, eu tenho, ó, na primeira linha, menos 3, menos 2, menos 6, né? Porque mais menos 6 vai ficar menos 6. Menos 3, menos 2, menos 6 dá menos 11. Ó, continuando, 5 menos 9 mais 0. 5 menos 9 mais 0 é igual a menos 4. Continuando na primeira linha, menos 1, menos 0, mais menos 1. Mais menos 1 vai ficar menos 1. Então, eu tenho menos 1, que é igual a menos 2. Partindo para a segunda linha, aí eu tenho, ó, 2 menos 0 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. 2 menos menos 8 mais 0. Então, menos menos 8 vai ficar mais 8. 2 mais 8 é igual a 10. Continuando, 1 menos 1 mais 5. 1 menos 1 é 0, sobrou o 5, ok? Terceira linha, eu tenho 0, menos menos 7, mais menos 9. Então, ó, menos menos 7 vai ficar 7, mais menos 9 vai ficar menos 9. 7 menos 9 é igual a menos 2. Aí depois eu tenho menos 4, menos menos 5, mais 1. Então, primeiro, menos menos 5 vai ficar mais 5. Menos 4 mais 5 dá 1. 1 mais 1 é igual a 2. Aí eu tenho, ó, 3 menos menos 4 mais menos 2. Então, ó, menos menos 4 vai ficar 4. Mais menos 2 vai ficar menos 2. Então, eu tenho 3 mais 4, 7. 7 menos 2 é igual a 5. E aí, eu tenho essa matriz, só que o exercício pede para ele quer saber qual é a transposta dela. Então, observem que nessa matriz, a primeira linha dela tem como elementos menos 11, menos 4, menos 2. Ela se transforma na primeira coluna da sua transposta. Continuando aqui, ó, os elementos da segunda linha dessa matriz, que são 4, 10 e 5, eles vão se transformar nos elementos da segunda coluna da sua transposta. E aí, para finalizar, os elementos da terceira linha da matriz, que são iguais a menos 2, 2 e 5, se transformam nos elementos da terceira coluna da sua transposta. Então, está aí, indicado aí, sombreado em amarelo, a expressão pedida no item D. No item E, repare o seguinte, eu tenho também uma expressão, ó, transposta da matriz B mais a matriz A menos a transposta da matriz C. Então, aqui é com calma, ó. Aqui, transposta da matriz B, ó. Elementos da primeira linha da matriz B, 2, 9 e 0, se transformam nos elementos da primeira coluna da matriz B. Os elementos da segunda linha da matriz B, 0, menos 8 e 1, se transformam nos elementos da segunda coluna da matriz B. Os elementos da terceira linha da matriz B, menos 7, menos 5 e menos 4, se transformam nos elementos da terceira coluna da matriz B, certo? Mais a matriz A, não tem que fazer nada com ela, menos os elementos da matriz, da transposta da matriz C. Desculpe, menos a transposta da matriz C. E aí o que acontece? Ó, a gente tem que, aqui para a matriz C, os elementos da primeira linha dela, que são iguais a menos 6, 0 e 1, se transformam nos elementos da primeira coluna da transposta, certo? Os elementos da segunda linha da matriz C, que são iguais a 2, 0 e 5, eles se transformam nos elementos da segunda coluna da transposta. Os elementos aqui da terceira linha da matriz C, que são iguais a menos 9, 1 e menos 2, se transformam nos elementos da terceira coluna da sua transposta. Então, basta agora a gente pegar elemento por elemento e fazer as operações indicadas. Então, ó, na primeira linha eu tenho 2 mais menos 3 menos menos 6.
mais menos 3 vai ficar menos 3. Menos menos 6 vai ficar mais 6. Então, eu tenho 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais 6 é igual a 5. Aí eu tenho 0 mais 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Menos 7 mais menos 1 menos menos 9. Mais menos 1 vai ficar menos 1. Menos menos 9 vai ficar mais 9. Então, eu tenho menos 7 menos 1 dá menos 8. Menos 8 mais 9 é igual a 1. Passando agora para a segunda linha, eu tenho 9 mais 2 menos 0. 9 mais 2 é igual a 11. Prosseguindo, eu tenho menos 8 mais 2 menos 0. Menos 8 mais 2 é igual a menos 6. Eu tenho menos 5 mais 1 menos 1. Menos 5 mais 1 é menos 4. Menos 4 menos 1 é igual a menos 5. Passando para a terceira e última linha, aí eu tenho 0 mais 0 menos menos 1. Menos menos 1 fica mais 1. 1 mais menos 4 menos 5. Mais menos 4 fica menos 4. Então, eu tenho 1 menos 4, que é igual a menos 3. Menos 3 menos 5 é igual a menos 8. Aí, para finalizar, eu tenho menos 4 mais 3 menos menos 2. Menos 4 mais 3 dá menos 1. O menos menos 2 vai ficar mais 2, ou seja, menos 1 mais 2 é igual a 1. Aqui o exemplo número 2 já é um problema só um pouquinho mais aplicado. Ele está dizendo o seguinte, uma empresa de telefonia fixa oferece a seus clientes duas opções de planos residenciais. As matrizes J, F e M indicam as vendas desses planos em uma área de cobertura que compreende 4 bairros, respectivamente nos meses de janeiro, fevereiro e março. Nelas, as linhas indicam, respectivamente, os tipos de planos 1 e 2 e as colunas os bairros A, B, C e D. Ou seja, para cada matriz aí que aparece, J, F e M, a primeira linha representa, no caso, as vendas do plano 1. Na segunda linha eu tenho as vendas do plano 2. E nas colunas? A primeira coluna aparece o número de vendas no bairro A, na segunda coluna aparece o número de vendas no bairro B, a terceira coluna aparece o número de vendas no bairro C e a quarta coluna aparece o número de vendas no bairro D. É isso que está dizendo aí o enunciado. Então, aparece aqui as matrizes de venda e aqui no item A ele quer saber o seguinte, escreva a matriz T que representa o total de vendas dos planos 1 e 2 em cada bairro no trimestre apresentado. Ou seja, se ele quer saber o total das vendas, o que a gente tem que fazer? Somar as 3 matrizes, Janeiro, fevereiro e março, certo? Porque ele quer saber o total de vendas no trimestre, 3 meses. Então, eu vou ter que somar as matrizes J, que aparece aqui, é a primeira matriz, mais a matriz F, que é a matriz de vendas no mês de fevereiro, mais a matriz de vendas no mês de março. E aqui, galera, é só somar, elemento a elemento. Então, eu tenho aqui, na primeira linha, 15 mais 18 mais 22 dá 55, 25 mais 24 mais 25 dá 74, 22 mais 22 mais 20 dá 64, 19 mais 25 mais 23 é igual a 67. Partindo aqui para a segunda linha, 23 mais 20 mais 22 dá 65, 16 mais 21 mais 21 mais 20 dá 57, 18 mais 19 mais 26 dá 63, 21 mais 23 mais 19 é igual a 63. Então, aqui eu tenho o total, no caso, a matriz T, que representa o total de vendas de cada plano, da unidade dos 2 planos no trimestre, em cada bairro. Aí ele quer saber o seguinte, em qual bairro foi vendido o maior número de unidades do plano 1? Onde o plano 1 aparece? Não é na primeira linha? Então, está aqui a primeira linha. Na primeira linha, qual é o maior valor que aparece? Não é o 74? 74 representa que bairro?
primeira coluna bairro A, segunda coluna bairro B, terceira coluna bairro C, quarta coluna bairro D. Ou seja, do plano 1, a maior quantidade, né, maior número de vendas ocorreu no bairro B. E ele quer saber do plano 2. Bom, no plano 2, ele é apresentado na segunda linha da matriz. E observem que o maior número de vendas é igual a 65. E isso ocorreu no bairro A. Então, galera, o que acontece? Vocês, na próxima semana, eu vou corrigir os exercícios, tá? Vou trazer a correção dos exercícios. E não deixem de fazer o quiz, tá? Não esqueçam mesmo de fazer o quiz das aulas 12, 13 e 14, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até!